a pessoa que afasta seria como que ela perdeu, ela tem um diadema como esposa, e o diadema da esposa ela era composta de 9 dracmas, e cada dracma significava uma virtude, entre as quais havia a virtude da fidelidade. Quando a mulher não respeitava o marido, ela deveria ser levada no templo, e então o sacerdote tirava do seu diadema a dracma da fidelidade. Desde então ela estava repudiada e o seu marido podia desposar outro. Isso era feito oficialmente. Agora, ela podia continuar com todas as demais dracmas, você já entendeu. Às vezes a pessoa se afasta, mas continua com determinadas virtudes que podem até agradar a Deus e abençoá-las, porque o dízimo é uma coisa, o profeta diz, ele traz bênção material. Por isso que a moça sábia prescrutaria se aquele jovem é dizimista. E se ele não é dizimista, ela não se casaria com ele. Ele vai ser um péssimo pai de família, ele vai ser avarento, ele vai roubar, porque a Bíblia diz que ele está roubando de Deus. Ele pode ser um desordenado, desequilibrado, e ela vai sofrer muito. E mesmo se ela ganha, ele deve perceber se ela é dizimista. Por isso que o dízimo deve ser ensinado desde criança. Agora, como o profeta diz, ele lançou um desafio. Você faz um desafio, faz uma prova com Deus, porque foi Deus quem disse: faça a prova de mim, trazei os dízimos na casa do Senhor. Ora, você sabe quantos anos tem aqui? Eu não falo em dízimo, não falo em dinheiro, caí até num extremo com dinheiro, recuei completamente do assunto, mas tudo tem a hora certa. Você pode olhar, se você se casou com um rapaz que não era dizimista, você sabe o que acompanha aquilo. O profeta diz: um verdadeiro cristão é dizimista. Ora, se ele não é dizimista, ele não é um verdadeiro cristão. Agora, ele pode se fazer dizimista para casar com a moça, mas ela tem como descobrir se ele era dizimista já. Olha, com toda discrição, respeito, até a igreja pode oferecer esses dados, porque tudo está no computador. Para um irmão servir como diácono, ele pode congregar, todo mundo pode congregar, tomar da ceia, mas para trabalhar, dedicar serviço à igreja, ele tem que ser dizimista, tem que passar lá pela administração e ver se ele é dizimista. Então, é um fundamento para formar coesão, porque agora nós já estamos lembrando do casamento compartilhado, que existe coesão. Então o marido não está dizimando com a mulher murmurando. Pelo contrário, ela o lembra: querido, tira primeiro do Senhor. Agora, não importa se o pastor veste um terno por dia, anda de avião, tem avião. Eu tenho um avião, vocês sabiam, né? É que eu fiz um pouso forçado lá na praça do avião e ficou lá, não dei quanto tirar. Não é? Isso não importa. Não importa, isso não é com você. Nessa semana mesmo eu estava instruindo gente de longe daqui pelo telefone. O irmão sinceramente telefonou e disse: sabe por quê, pastor? Porque a gente dá o dízimo, então o filho do pastor trabalha com ele, e o filho do pastor dá um cheque dele e fica com o dinheiro para o administrador depositar o cheque dele, então nós não queremos mais o pastor. Falei: que é isso? Mas como é que está tão infantil assim, com todo respeito? Você está afogando na rasura, não pode não. Isso aí, se vocês acham que está errado, o que tem isso, não? Se você acha que está errado, então chama o pastor, faz uma reunião oficial com ele, comunica o fato para ele, pronto, isso é responsabilidade dele, porque ele põe isso à disposição da administração, mas a administração dele, disso aí, biblicamente, não é de ninguém, é dele. Então vocês não precisam
quebrar a cabeça com isso, né? Não é responsabilidade sua. Você tem para com Deus. Agora, se os filhos do Eli estavam comendo o melhor bife lá e desviando, quem quebrou o pescoço foi Eli, e a desgraça veio sobre ele, e seus filhos morreram. Foi de onde veio o Icabode, né? que a nora deu à luz na hora do juízo, e foi-se a glória de Israel. Lá, como povo, então, causava uma consequência coletiva, não é verdade? Mas essa aqui é você cuidando de você mesmo. Mas tudo isso tem a ver com o casamento. A pessoa pode, respondendo sua perguntinha, nesse papelzinho simples, pode perfeitamente dizimar. Até o descrente pode dizimar. Nem quem não é batizado em nome de Jesus Cristo, como acontece com alguns. Houve tempo que nós achávamos que não, mas ninguém tem o direito de recuar disso, negar isso. Tanto que o pastor não tem direito de perdoar dízimo. Ele não tem, não é da alçada dele. Diz, irmão, esquece disso, coisa e tal. Ele não tem esse direito. Isso aí o profeta diz, você não pode tirar essa bênção do cristão. Ele foi perdoar o dízimo da viúva, dispensar, Deus repreendeu isso severamente. Disse, não tire a bênção da minha serva. Deus falou com ele. O mesmo Deus que falava com ele curando câncer, cego, falou para ele assim, não tire a bênção da minha serva. Aí ele parou, né? Ele queria parar também com a oferta, levantar a oferta. Deus veio e disse para ele, isso é um culto de louvor, é uma adoração, você não pode tirar isso. Agora, a igreja precisa ser conscientizada disso. Tudo isso culmina em coesão, porque, veja aqui, o casamento compartilhado, ele só vai manifestar, quer dizer, se concretizar com o tempo. Nós já observamos isso. E é um casamento equilibrado. Para ser um casamento equilibrado, a mulher precisa ser pessoa equilibrada, de um raciocínio equilibrado, e que equilibre também as suas tensões, não seja entregue ao histerismo. O equilíbrio é a vida do casal compartilhado. É o resultado de uma perpétua vitória das forças de coesão frente às forças de dissociação, segundo o que constataram grandes estudiosos do assunto, que vêm acompanhando o assunto por muitos e muitos séculos. Porque se tem um assunto mais importante a ser tratado aqui na dimensão humana, depois da salvação, é o casamento. Tanto é assim que o irmão Branham diz que a coisa melhor que Deus pode dar para um homem aqui, depois da salvação, é uma esposa, é a mulher. Então, o equilíbrio é que faz esse casamento compartilhado, que por sua vez é um resultado de uma perpétua vitória. Se é vitória, quer dizer, então está vencendo lutas, está tendo luta, está vencendo, porque é uma força de coesão. Frente às forças de dissociação, a dissociação nós estudamos domingo passado, começa da própria família, pai, mãe e sentimentos e coisas, dissociando a coesão do casal. Muitas vezes é assim. E há muitas outras forças de dissociação que penetram. Nós vimos a televisão que faz, é uma força de dissociação do casamento. É uma escola do diabo dentro de casa. A televisão é uma escola de Satanás a domicílio. Não importa quanto bem ela leve,
ela é uma árvore da ciência do bem e do mal, só que ela está produzindo muito mais mal do que bem. Ela conscientiza, e foi justamente o que a serpente fez com Eva, foi conscientizá-la, a mulher, a tomar conhecimentos e conhecimentos e conhecimentos. O profeta disse, ao tomar conhecimento ela cai. Aquela mulher simples, humilde, que não tem muito conhecimento, cai na mão de um homem ponderado, idôneo, responsável, é a esposa mais ideal do mundo. Essa mulher que sabe demais, ela fica esperta. Por quê? Precisa, ela tem que sair, ela tem que viajar, ela tem que fazer isso. Então, se ela for uma bobinha, ela roda. Então, ela tem que... Agora, aquela que é do lar não precisa disso, não é certo? Havia profissão do lar, 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 profissão do lar. Quase todas no cartório, tudo, ele já nem perguntava, do lar, do lar, do lar. Hoje, é difícil escrever. Ela se sente humilhada dizer assim, do lar. É humilhação.